Bom dia, boa tarde, boa noite, pessoal. Sejam bem-vindos ao nosso podcast de gestão da produção. Nós fazemos parte do curso de Engenharia Mecânica da Universidade Federal do Piauí. Nosso podcast de hoje vai falar sobre uma ferramenta da qualidade, que é o gráfico de controle. Antes da gente começar essa conversação, eu vou explicar um pouco da dinâmica. A ideia é que cada um fale uma parte específica desse tema para que a gente troque informações ao longo da conversa. Eu vou começar explicando rapidamente o que que é esse gráfico de controle. O gráfico de controle ele é usado para monitoramento. O que que esse gráfico ele monitora? Ele monitora a variação de processos ao longo do tempo, certo? Então ele tem uma linha central que a gente pode chamar de média do processo. Ele também tem limite superior e inferior. Esses limites, eles ajudam a identificar se o processo está ou não sob controle. Se ele está acima do esperado, se ele está abaixo do esperado, se ele está ok. Então, isso serve de monitoramento para o processo do produto ou do serviço. E isso é muito essencial para manter a qualidade, do que está sendo feito, certo? Então, a definição basicamente é isso. Eu queria saber agora, Axon, será que você pode me explicar isso, como é que isso funciona na prática? Mas é claro, eu posso sim explicar, Anthony. Na prática, o gráfico de controle é muito útil para identificar as tendências e corrigir problemas antes que eles se tornem grandes. Vou dar um exemplo bem simples para ficar mais concreto. Imagina que uma fábrica de sorvetes está monitorando o peso de cada pote. Se os valores começarem a se aproximar dos limites de controle, o gráfico vai alertar para uma possível falha na máquina que está enchendo os potes. Vai dar aquele alertazinho e a máquina vai automaticamente vai cancelar o enchimento e vai passar para outro. Isso aí vai ajudar a evitar desperdícios ou reclamações de clientes. Mas aí, Clériston, já ouviu alguma aplicação interessante ou quer falar alguns benefícios sobre isso? Interessante esse exemplo da fábrica de sorvete, Jackson. E sobre os benefícios, uma das melhores coisas é que o gráfico de controle ajuda a separar variações normais de variações anormais. E isso evita que equipes percam tempo corrigindo coisas que na verdade não são problemas. Mas também tem suas limitações. Por exemplo, se os dados coletados não forem precisos, o gráfico pode levar a conclusões erradas e ele só aponta o problema, mas não diz como resolveu. E Otávio, o que você acha? Você acha que esses benefícios compensam essas limitações? Acho que sim, Clériston, com certeza. Acredito que os benefícios são muito maiores, especialmente quando a gente tem uma tomada de decisão que é baseada em dados, né? Isso também nos leva a outro ponto que é muito importante. O gráfico de controle ele só vai ser útil quando a equipe de funcionários consegue interpretar corretamente o que ele está representando ali. Então, por isso, a gente tem que ter um treinamento da equipe, né, dos funcionários, para entender o que está funcionando. Axon, na tua opinião, como é que as equipes elas podem aproveitar, tirar o máximo de proveito dessa ferramenta? Caramba, boa pergunta, viu, Anthony? Gostei dessa pergunta. Eu acho que o segredo é integrar o uso do gráfico de controle a uma cultura de melhoria contínua. Assim, as equipes vão precisar se acostumar a analisar os dados regularmente e a discutir os resultados abertamente. Além disso, o gráfico de controle não deve ser usado só para apagar incêndios, mas também serve para prevenir os problemas. E aí, Clariston, quer deixar alguma mensagem final para o povo que está assistindo a gente? Com certeza, Axel. Minha dica para encerrar aqui é: confie no gráfico de controle, mas sempre com uma visão crítica. Ele é uma ferramenta poderosa, mas como toda ferramenta, depende de quem está usando. E com isso encerramos nosso episódio de hoje sobre o gráfico de controle. Obrigado por ouvirem e até a próxima.